Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Carlinhos. Tá desligado, Seu Cá. áudio está fechado. Jana, boa noite. Ju, boa noite. Todos que vão nos acompanhar, boa noite. Sejam todos bem-vindos para a transmissão dessa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Jean. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, todo mundo. Espero que todos estejam muito bem. Então, como sempre, já falando no início da live, não esqueçam de compartilhar a nossa live, curtir e deixar o comentário de vocês aí. É muito importante para nós. O Facebook entende que vocês gostam da nossa live e vai recomendar. E também não esqueçam de colocar o copinho de água de vocês aí ao lado. Boa noite ao pessoal que estiver entrando, sejam bem-vindos. É estranho não falar boa noite para um por um. Já aproveitar aqui no começo, então, o pessoal chegando, que nós vamos fazer a abertura em seguida. Acompanhem nossos vídeos, estão agora no YouTube, canal do Centro, Quindu Estrela do Oriente, lá no YouTube. Todos os vídeos anteriores, desde 2020, estão disponíveis. Assinem, acompanhem. Possivelmente na próxima semana ou no máximo em 15 dias, as transmissões serão pelo YouTube, porque acaba ficando muito mais organizado, os vídeos ficam disponíveis lá para facilitar a localização. Então, pedir para vocês, vamos dar o recado no final de novo, mas que nos procurem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para acompanharem daqui para frente. Mas todos os vídeos anteriores, desde 2020, já estão lá. Bom? É isso. Podemos fazer a abertura? Boa noite para todo mundo que está chegando por aí. Nós vamos fazer a prece de abertura. Vamos acalmar os nossos corações e os nossos pensamentos. Junto possamos elevar os pensamentos ao Deus Pai. Deus Pai de amor e bondade, mais uma vez te agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos e pedir primeiramente a sua proteção, para que esse estudo, para que esse nosso encontro seja muito bem aproveitado e que possamos, com o auxílio do Mestre Jesus, dos bons espirituais, absorvermos a maior quantidade de conteúdo possível e que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida. Obrigada, Deus Pai, que assim seja. Capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Chefe vai começar aí falando dele pra gente, né, chefe? Só vou passar uma observação antes da Ju iniciar estritamente o estudo aí das primeiras questões, mas vamos recordar aqui a sequência de capítulos que nós estudamos. E o anterior foi muito importante para anteceder esse, que trata da obsessão, que são as formas de influência prejudicial que alguns espíritos causam nos encarnados, nós que aqui estamos. Então, todo tipo de obsessão é uma influência desagradável de um espírito para com um encarnado. Nós estudamos 3 tipos principais, tá? São a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Esse capítulo, como os anteriores, como a questão da influência do meio, a influência moral do médium, são fundamentais para que nós pudéssemos chegar agora no capítulo 24 da identidade dos espíritos. Porque muitas pessoas perguntam, mas qual seria a vantagem de nós conhecermos a identidade? Relação de confiança. Então, tendo todas as questões que nós estudamos anteriormente, todas as possíveis dificuldades que existem, conseguiremos chegar nesse de forma muito mais direcionada
para identificarmos se as comunicações ou uma comunicação de espírito é boa ou não. E mais do que isso, se ela provém de um bom espírito. Então, muito embora o capítulo seja extenso, e ele o é, muitas características, muitas observações, como nós sempre fazemos, aqui são ideias principais para direcionar aquele que quer estudar e quer aprender. Então, vamos direcionar para algumas dessas questões. Quaisquer dúvidas, nos escrevam. Mas agora é para começarmos a identificar, inclusive, não somente os espíritos, mas sim uma casa religiosa que nós frequentamos, que tem o cunho da manifestação espiritual, se podemos, pelo tipo de comunicação, confiar ou não nesses espíritos que se manifestam. Então, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Ju, fique à vontade, por favor. Estava aqui dando uma observada em tudo, né, Carlinhos, em relação a isso, e Kardec já começa, na verdade, falando que, assim como a obsessão, que foi muito bem discorrida e tratada semana passada com as meninas, como você disse, é uma das maiores dificuldades para uma comunicação séria, a identificação dos espíritos, ou seja, não é só a obsessão que é uma dificuldade, a identificação também. E eu acho que esse capítulo ele se tornou extremamente extenso, justamente pelo cuidado que Kardec teve para deixar nos mínimos detalhes todas as formas para que a gente tenha condições de identificar um espírito que esteja mal intencionado, ou identificar até mesmo são várias as formas de identificar. Então, na verdade, a gente vai entendendo assim, à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai se purificando, ele não, em momento nenhum, ele vai perder a sua individualidade. Então, o que acontece? Quando eles vão se purificando, eles vão criando grupos, famílias. Então, neste caso, eu sou de um grupo de espíritos bons. Se eu ou o meu colega vai fazer uma comunicação, ele vai ali auxiliar um grupo, ou auxiliar uma pessoa com uma comunicação, não vai fazer diferença. Por quê? Porque a linha de pensamento, a linha de raciocínio, a boa mensagem, ela vai ser igual se eu, ou a Jana, ou o Carlinhos, se formos do mesmo grupo de bons espíritos, formos da comunicação, nós vamos falar a mesma linguagem, ou seja, nós temos uma identidade parecida, né, através da linguagem, mas nós não perdemos a nossa individualidade. Isso é uma das questões que ele nos deixa. Então, essa questão do nome, muitas vezes, que alguns espíritos, algumas pessoas, elas têm a necessidade de saber o nome do espírito que está se comunicando. E os bons espíritos, eles já nos esclarecem que essa questão de fixar um nome é uma necessidade nossa. A gente tem intenção de saber o nome, a gente tem vontade de saber para fixar as nossas ideias. Foi o espírito tal que me deu essa orientação. Então, é uma necessidade, vamos dizer, muito mais nossa. Por quê? A orientação bem dada, tanto vai fazer questão se foi A ou B que deu esse tipo de comunicação. Então, é uma questão de fixar o nome, é uma questão muito mais nossa. É uma questão secundária, na verdade, que é o que Kardec deixa para nós aqui no livro. E os espíritos inferiores, na verdade, já mudam um pouco de figura, porque no caso dos inferiores, eles querem utilizar um nome, de preferência, um nome respeitável. Então, eles vão fantasiar que vão usar nome de apóstolo ou qualquer nome que vai fazer com que a pessoa que está ali ouvindo aquela comunicação acredite naquilo. Então, aqui o nome vai mudar alguma coisa? Não. O que interessa é o ensinamento. E é nesse ponto que a gente vai pegar a questão da identidade. Será que é aquele a quem ele está dando nome? É ele? E aí é que a gente vai precisar usar o crivo da razão. É aí que Kardec nos chama a atenção o tempo inteiro em confirmar, em constatar, em verificar
aquela comunicação, se ela tá trazendo mensagens ou informações que, de fato, vão agregar, se são boas instruções. Então, isso é uma questão que os espíritos inferiores, eles não conseguem sustentar. Por quê? Porque uma mentira a gente não consegue sustentar. Uma verdade, você vai sustentá-la sempre. Então, eles acabam se perdendo. E tem uma outra questão que Kardec deixa aqui, muitas vezes, para que, nessa questão, quando percebe que não está indo legal aquela comunicação, não, até está indo num tom bom, mas tem alguma coisa ali que te causa dúvida, Kardec sugere também que faça com que aquele espírito jure, né, em nome de Deus, que é ele que está falando. Porque se ele é um espírito inferior, ele vai se sentir ofendido, ele vai se sentir atacado, ele não vai falar que em nome de Deus ele está falando a verdade, que ele é ele mesmo. Então, geralmente, eles vão vão ficar com raiva dessa questão. Diferente dos bons espíritos. Os bons espíritos, na verdade, eles nos orientam e eles ficam felizes quando a gente tem a vontade, a gente tem aquela perspicácia de buscar saber se aquela comunicação é dele mesmo ou é uma boa comunicação. A caligrafia também é uma outra forma da gente identificar, mas ele também nos chama atenção, porque os espíritos inferiores, eles são muito astutos, e eles podem alterar também a caligrafia, eles podem copiar, na verdade, a caligrafia. E aí, teoricamente, a gente pode estar pensando que é a mesma pessoa, e não é. Então, algumas questões íntimas daquele espírito que está escrevendo, se é alguém que o conhece, pode ser que seja uma forma de identificá-lo, mas a gente entende o tempo todo nesse capítulo que são várias as formas, porque do mesmo jeito que Kardec deixa para nós que a caligrafia pode, ele já nos chama atenção na linha de baixo. Cuidado, porque esses espíritos inferiores, eles podem manipular isso? Podem sim. Então, qual é a forma mais segura, vamos pensar assim? A linguagem. A linguagem não tem como. A gente pega muitas pessoas assim que são queridas, falam, são pessoas legais, tal, mas de repente a linguagem dela você vai percebendo que não é uma linguagem compatível, você vai percebendo que ali há sinais. É a mesma coisa numa comunicação espírita. Ou seja, a linguagem vai falar muito. Eles podem, literalmente, imitar também a linguagem? Pode também. Kardec também nos chama atenção em relação a isso. Mas a verdade e a virtude são imitáveis. Ou seja, a virtude e a verdade que um bom espírito vai trazer dentro de uma comunicação, isso nenhum outro espírito de classe inferior vai poder sustentar. Então, são alguns detalhes? São. É um capítulo extenso e é um resumo das possibilidades da identidade? É um resumo, mas é uma forma, uma das formas da gente tentar identificar o tipo de espírito que está se comunicando naquele momento. Vamos lá. Com algumas ideias para colocarmos aqui, só para facilitar, principalmente para quem não conhece como funciona isso na prática. Vamos então aqui, qual a ideia que a Ju passou, que está no começo do capítulo. Os espíritos se comunicam com o mundo corporal através dos médiuns. Já estudamos isso. Agora nós estamos estudando como poderemos ou poderíamos identificar o tipo de espírito do espírito que está se comunicando. São elevados? São medianos? São espíritos brincalhões ou maus? Tudo isso é possível através da linguagem, seja através da voz nos médiuns de psicofonia, seja através da escrita nos médiuns de psicografia. O que Kardec aqui até chama atenção no início é que, da mesma maneira que não devemos maltratar alguém que vem nos visitar ou que vem visitar a nossa casa, nós não devemos maltratar ou agredir ou, de alguma maneira,
colocar contra a parede os espíritos que voluntariamente tentam se aproximar para se comunicarem. Então, vamos recebê-los bem. Esse é o primeiro ponto. No segundo momento, vamos pedir a carteira de identidade deles? Não, porque seria uma espécie de grosseria. E se nós pedirmos aqui, que se alguém vem nos visitar na nossa casa, na vida cotidiana, e a pessoa vai entrar, nós pedimos a carteira de identidade dela para deixar ela entrar, normalmente ela vai se sentir ofendida e vai se afastar, não vai entrar. Os espíritos são a mesma coisa, porque eles vão se sentir à vontade se eles forem bem recebidos. Não importa nesse primeiro momento se são bons, se são intermediários ou se são maus espíritos ou brincalhões. Importa que possamos recebê-los para permitir a comunicação, para que através dela agora possa ser possível, pela continuidade das comunicações, seja pela voz, psicofonia, seja pela escrita, psicografia, começarmos a identificar que tipo de espíritos são esses. Então, quando a Ju ressalta lá a questão do nome, num primeiro momento, não, já passo, Jana, não é tão importante, por quê? Porque a mensagem ou o ensinamento é muito mais importante do que o nome que eles podem dar. Vou passar para a Jana e já volto. Oi, Jana. Eu fiquei pensando enquanto eu lia, quando o Carlinhos fala sobre a questão de tratar bem os espíritos, né? Sobre não pedir a identidade. É porque isso é um exercício muito difícil de ser feito. É que a gente esquece que nós somos espíritos encarnados, mas espíritos ainda. Então, se a gente fizer esse exercício de pensar como eu me sentiria sendo tratada de maneira assim, é muito louco. A gente tem que se controlar porque nós somos espíritos. Estamos encarnados, mas nós estaremos lá do outro lado daqui a um tempo. E podemos passar por esse tipo de situação. Então, eu achei muito interessante pensar que quando passarmos por essa situação de ter que tomar esse cuidado, quando estiver conversando com o espírito, estiver acontecendo essa comunicação, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nós somos como ele e ele é como nós, espíritos. Então, isso é muito importante. Jesus já nos ensinou a amar o próximo como si mesmo. Então, nós vamos tratar os espíritos da maneira como gostaríamos de ser tratados. Recebê-los bem, com respeito, com educação, para que daí, dando a oportunidade de que eles possam se comunicar, através aí sim do que eles forem falar, da mensagem que eles forem transmitir, aí sim começarmos a avaliar, é ou não um bom espírito? Até porque, e isso acaba sendo uma questão fundamental para o espiritismo, imagine que nós percebemos que é um mau espírito ou um brincalhão, ou que ele quer causar discórdia, imagine nós ficarmos dando atenção ao que ele fala. Ele vai se sentir cada vez mais à vontade, ele vai acabar não deixando o médium em paz. Às vezes eu gosto da presença daquele espírito e estou levando na brincadeira. Tudo isso vai acontecendo e vai afastando os bons. Então, e ao longo do capítulo vai ser dito, e já vou adiantar então, por que os maus ou os brincalhões têm tanto espaço em alguns locais? Porque de alguma maneira as pessoas dão espaço para que eles possam continuar se comunicando. Imagine aqui, como é dito no capítulo, um espírito brincalhão mau que quer causar discórdia. Fala para mim, a Juliana está falando mal de você. A Jana, ela faz que é sua amiga, mas que não é. A Rita, ela faz que é sua amiga, mas também está te prejudicando pelas costas. Algumas pessoas gostam desse tipo de informação. Mas a questão é, esse é um bom espírito? Não. Se ele não é um bom espírito, ele está comprometido com a verdade? Não. E os bons espíritos, eles não estão preocupados com detalhes da nossa vida. Então, um bom espírito jamais vai dizer, a Juliana está te prejudicando. A Janaína não é confiável. Olha, esse aqui tá falando mal de você. Um bom espírito jamais vai por esse caminho.
porque isso é plantar desavença, discórdia, sentimentos desagradáveis. E a função dos bons, aqueles que querem nos instruir, é ensinar, direcionar a nossa atenção para o aprendizado, para o progresso e evolução, e não criar desavenças, problemas ou detalhes com base no cotidiano de questões que não têm relevância nenhuma para o nosso progresso. Por isso aqui essa identidade vai ser muito importante. É possível confiarmos ou não? É possível confiarmos com base somente em um nome? Imagine aqui o espírito, como a gente vai falar algumas outras características que a Janaína vai entrar nisso daqui a pouco, algumas características para diferenciar, mas imagine aqui um espírito que quer causar e chamar atenção. Ele chega e fala, eu sou Jesus. O que pode acontecer com o médium, com as pessoas? Vão dar atenção. E ele vai acabar tendo a oportunidade de falar ou escrever o que ele quer de forma adequada ou inadequada. Mas a questão é, quando ele dá esse nome, deveríamos recobrar a nossa atenção e cuidado para, na mensagem que foi transmitida, avaliarmos pela linguagem, pelo seu conteúdo, se é proveniente ou não de um bom espírito. Não só pelo nome dar importância. Ah, ele é São Luís, ele é Jesus, é Deus, é Sócrates. Será que só pelo nome deveríamos dar atenção? O Espiritismo diz que não. Até porque, já adiantando uma outra questão, já vou passar para a Jana chamar atenção para algumas características. Imaginemos aqui, um parente meu faleceu e ele está se comunicando. É possível saber um pouco da identidade se ele me der algumas características dele? Sim. Até porque são pessoas próximas aqui que nós temos como comprovar a informação. Agora, se for um espírito, por exemplo, Sócrates, que viveu há 2000 anos, temos como ter certeza da identidade dele? Por nome, não. Ah, ele vai dar características da vida dele. É possível sabermos? Também não, porque são fatos que aconteceram há 2000 anos. Mas, se ele começa a se manifestar algumas vezes e mantém uma elevação na linguagem, bons ensinamentos de forma rotineira, é possível acreditarmos que seja da grandeza de Sócrates? Sim. Então, muito mais do que o nome, é isso que nós vamos analisar aqui, muito mais do que o nome, a importância que devemos dar é para a mensagem, não aquilo que queremos ouvir, mas se são verdadeiramente bons ensinamentos. Com base nessa primeira parte, alguma coisa mais que você queira acrescentar? Não, Carlinhos. Daqui a pouco, com certeza, a gente vai entrar em outros aspectos, então eu acho que tudo vai se complementar no final. Por hora, acho que a Jana pode falar um pouquinho para nós. Então, vamos lá. Como que a gente pode resumir a qualidade dos bons espíritos, né? Qual que é essas qualidades que eles têm e como que a gente pode identificar se é um bom espírito que está ali se comunicando com a gente. E aí, um primeiro ponto que eu achei super legal e já vou falar de cara, é que não tem um critério, uma fórmula mágica pra gente achar aquele espírito, se ele é bom ou se ele é ruim. Então, se chegar falando assim, ó, se o espírito falar essas 3 palavras mágicas aqui, ele é bom. Isso não existe. Não existe fórmula mágica, não existe malabarismo nenhum. É só a gente analisar a linguagem daquele espírito. Então, quando ele fala isso logo de início, eu acho muito importante, porque realmente é só vendo, é só analisando a comunicação, é só vendo como aquele espírito se porta, que a gente vai conseguir identificar se é um espírito bom ou se não. E aí, ele diz que também os espíritos bons só podem fazer e dizer coisas boas. Então, naquela comunicação, se começar a aparecer palavrão, começar a aparecer algumas palavras duras que possam ofender alguém, que possam indicar alguma ação ruim, mandar alguém fazer alguma coisa de mal para com o outro, volte 2 casas, porque aí algo de errado não está certo. Aí tem alguma coisa equivocada, porque os bons espíritos
nunca vão falar pra gente palavras ruins, nunca vão dizer palavrão, nunca vão mandar a gente bater. Ele nunca vai falar pra mim, ó, na comunicação, bate no Carlinhos. Os bons espíritos nunca vão dizer esse tipo de coisa. Então, isso já é um ponto pra gente analisar, né? E a linguagem dos espíritos superiores, ela é muito diferente da linguagem dos espíritos inferiores, né? Na comunicação, a gente vai conseguir identificar que os espíritos superiores, eles falam bonito, eles têm uma linguagem muito calma, eles falam com benevolência, eles são caridosos, amorosos. A gente lendo a mensagem, ouvindo, a gente sente aquele aconchego pelas palavras dele. A gente não consegue pensar em outra coisa a não ser no bem. Agora, uma comunicação de um espírito inferior, ele pode ser arrogante, ele pode falar palavras ruins, ele pode querer se gabar naquela mensagem, então ele pode querer fazer piada, querer tirar sarro de uma outra pessoa. Então, no tipo de comunicação, na linguagem que o espírito se comunica, se vai ser uma linguagem mais elevada ou uma linguagem mais inferior, a gente também consegue pegar a qualidade daquele espírito que está se comunicando, né? E uma outra coisa muito interessante sobre as comunicações é que os bons espíritos nunca vão querer falar sobre algo que eles não têm conhecimento. E se lhes é questionado alguma coisa que eles não têm conhecimento sobre aquele assunto, eles não têm problema nenhum em dizer, tipo, eu não entendo sobre esse assunto, então eu não posso falar sobre isso. Eles só vão falar sobre o que eles têm conhecimento. Se eles não sabem, eles não falam e não vão ficar inventando mentiras e tentando manobrar aquela situação para mostrar que eles sabem. Eles simplesmente dizem que não têm conhecimento sobre aquele assunto e para eles isso é tudo bem. Não é vergonha, não é problema nenhum sobre isso. E uma questão que também que eu achei muito interessante é que os bons espíritos nunca vão ficar dando ordens. Você tem que fazer isso, você tem que parar de falar com a Juliana, você não pode mais ser amiga do Carlinhos, você tem que frequentar tal ambiente. Eles não vão fazer isso. Eles podem aconselhar com o que lhes é permitido dizer, mas ordem em si, os bons espíritos não fazem isso. Então, se naquela comunicação o espírito está mandando você se afastar da Juliana, não ser amiga do Carlinhos, algo está errado. Os bons espíritos não precisam mandar na gente. Porque lembrando, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Se ele quer tirar de nós isso, algo está muito errado. Se não é possível tirar o meu livre-arbítrio. E os bons amigos espirituais também não vão ficar nos elogiando toda hora. Eles podem sim nos reconhecer pelo trabalho e falar, ó, seu trabalho é muito legal. Mas eles não vão ficar te enaltecendo e falando, nossa, como o seu trabalho é maravilhoso, seu trabalho é muito bom, você tem uma luz maravilhosa, você é diferente de todos os outros. Eu nunca conheci alguém igual você que trabalha tanto desse jeito. Os bons amigos espirituais não são assim. Não são mesmo. O reconhecimento, como o chefe falou isso para mim esses dias, o reconhecimento ele é importante, mas não dessa maneira de ficar enaltecendo grandiosamente. Então, isso é um ponto que deve tomar muito, muito, muito cuidado. Só uma ressalva aqui, eu dei boa noite para as pessoas que estão entrando, mas o Márcio, que é neto do seu Quindu, está presente. Acho que o Márcio deve morar em Itu também, mas seja bem-vindo, Márcio. É um prazer tê-lo aqui. Salvo engano, você esteve com a gente aqui uma vez, no ano passado, uma ou duas vezes, mas é um prazer tê-lo aqui conosco. O Quindu, na verdade, para quem não sabe, é obviamente quem dá nome ao nosso centro, o Centro Espírita Quindu, Estrela do Oriente, que ele era um instrutor espiritual que deu origem à fundação do centro. Então, é interessante ver, eu moro em Itu, seja bem-vindo. Então, é um prazer tê-lo aqui, mas ele é neto, então, do instrutor espiritual que
deu objetivo aí na construção do centro, que foi fundado em 91. Ele tinha falecido, salvo engano, em 83, 84, mas em 91 já era instrutor espiritual e já tinha indicado aí o caminho para fundar o centro. Obrigado pela presença. Vejam aqui o que a Jana estava falando e o que é interessante. Imagine um espírito, e acontece já aconteceu, tivemos conhecimento, muito elogio para uma pessoa ou muita crítica para outra pessoa. Um bom espírito faria algo nesse sentido? Não. Vai lá, ô Jana, que você está certinho no que você está fazendo, você está perfeito, você não precisa mudar nada. Um bom espírito diria isso? Não. Ou, literalmente, como a gente falou, ó, Juliana, a Janaína não gosta de você, ela vive falando mal de você, se afasta dela. Um bom espírito faria isso? Também não. Mas algumas pessoas querem ser enganadas, porque elas gostam de receber elogio. Lembremos, mais uma vez, aqui o capítulo passado, da obsessão e da fascinação. A fascinação, ela tem a ver com o quê? Orgulho e vaidade. Então, se um espírito começa a elogiar demais aquela pessoa ou aquele médium, você é perfeito, você é superior aos outros, tudo que você faz está certo, as outras pessoas te criticam porque elas não querem ver seu crescimento, você precisa se afastar delas, ou a minha mensagem, o que eu estou passando é verdade, você não tem direito de analisar minha mensagem porque eu sou um bom espírito, ninguém tem autoridade para analisar minhas mensagens. Se um espírito começou a se manifestar dessa maneira, cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Porque um bom espírito sempre, sempre, sempre vai nos relembrar que as mensagens precisam ser estudadas, precisam ser analisadas antes de dar publicidade a qualquer uma delas. Fala, Ju. Você ligou? Eu estou aqui ouvindo você e a Jan, e eu estou aqui na questão 264. É lógico que é muita coisa para o pessoal estudar, mas essa 264, eu acho que ela é bem um resumão disso que a gente está fazendo. Então, se o pessoal depois puder ler com atenção, eu vou ler brevemente aqui, mas ela vai falar exatamente isso esse tema que a gente está tratando agora. A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não alimentam ódio nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidade. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer boas coisas, concluiremos que tudo que, na linguagem dos espíritos, denote falta de bondade e afabilidade não pode provir de um espírito bom. Um bom espírito pode querer nos corrigir no caminho do bem? Sim. Pode direcionar para que possamos acertar? Sim. Vai relembrar, por vezes, vícios que nos atrapalham, nos exortando para o crescimento? Sim. Mas a forma em que eles fazem isso é diferente de brigar, de chamar atenção, de humilhar. Imagina um bom espírito chegar para a Jana, o que você está fazendo publicamente? O que você está fazendo, Janaína, é errado. Um bom espírito faria isso? Não. Mas um bom espírito pode, numa comunicação mais pessoal, Janaína, se você melhorar nisso, se você mudar isso, você pode aprender mais. Pode fazer isso? Sim. Afabilidade e doçura. É isso que o capítulo nos exorta com relação à instrução dos bons espíritos. Dizerem muito com poucas palavras, mas de forma educada e respeitosa. Fala, Ju. Não é deixar de corrigir. É necessário para a gente isso, essa correção. A gente precisa de alguém, ou de um bom espírito principalmente, que vai ali, ou de um bom amigo, que vai ali e fala assim, olha, você não pode melhorar nessa questão, né? Vamos junto, vamos fazer uma tentativa, né? É importante para nós essa bondade, essa disposição de nos chamar a atenção, mas o modo como isso vai acontecer é o que vai fazer toda a diferença em relação a tudo isso. Então, algumas pessoas
na verdade, atraem esses espíritos brincalhões ou maus porque elas gostam de vaidade, gostam de exercitar o seu orgulho. Então, se um espírito, como disse o capítulo anterior, a fascinação, mexe com a vaidade e o orgulho, e começa a falar para aquela pessoa, você está sempre certa, as pessoas não querem seu bem e tudo mais. Algumas pessoas podem acreditar nisso e se afastar daquelas que poderiam lhes indicar um bom caminho? Sim. Podem, às vezes, começar a ficar felizes de serem ali, receberem sempre aquelas instruções pessoais desses espíritos? Sim. Mas com um pouco de humildade e um pouco de conhecimento do espiritismo, é mais ou menos fácil fugir dessas comunicações equivocadas? Só que os espíritos brincalhões ou maus, eles pegam naquilo que realmente chama atenção, o nosso ego, nossa vaidade, nosso orgulho. Se buscássemos mais a caridade e a humildade, naturalmente eles teriam menos espaço para nos enganarem. Então, algumas pessoas são enganadas porque gostam, porque querem. E fazendo isso, atraindo os maus, eles afastam os bons. Agora, num lugar em que nós atraímos os bons, os maus são afastados naturalmente? Você ia falar alguma coisa, Jana? Eu tava rindo que você disse um pouco de humildade. Não precisa nem de muito, é só um pouquinho só. Por isso que eu dei risada. A gente não precisa de muita humildade, porque eu acho que nessa vida a gente não vai conseguir ter muita humildade. Mas pelo menos um pingo, assim, um pingo de humildade, assim, pra gente conseguir sair disso. Eu acho que também é muito importante a gente reconhecer que a gente é muito vaidoso. Porque quando agora a gente aqui falando e tudo mais, é fácil falar, né? Mas entrar no nosso íntimo e reconhecer que nós gostamos. Imagina, o espírito chega e fala assim, Jana, todo mundo tem inveja de você porque você é maravilhosa. No meu íntimo, o meu íntimo, eu ia adorar isso. Mas eu preciso reconhecer, e é difícil, é um processo que causa vergonha para nós mesmos, vergonha de nós mesmos. Fala, meu, eu sou muito vaidoso, eu preciso mudar. Então, eu acho que além de estudar e para não se deixar levar por esses espíritos e ter um pouquinho só de humildade, a gente precisa fazer esse exercício diário de falar, cara, colocar a mão na consciência, porque infelizmente nós somos muito vaidosos e é muito difícil para a gente mesmo reconhecer isso. E daí, naturalmente, saindo ou tendo um pouco mais de humildade, diminuindo a vaidade. Estou tentando atrair os bons espíritos. Pode ser que, por vezes, um mau espírito tenha acesso e tente se comunicar? Sim. Daí muitos perguntam, mas por que? Se eu estou buscando bem, se eu estou buscando aprender, estou tentando ser humilde, por que foi permitido por Deus que isso de ruim acontecesse? Justamente para demonstrar se temos condição, no sentido de aprendemos ou não aprendemos? Temos condição ou não de entender quando é uma boa comunicação ou uma comunicação ruim? Eu fiz na verdade, era para ser uma pergunta. É possível entender, eu já vou voltar, desculpe. Um espírito, brincalhão ou mal, por vezes tem acesso e consegue passar uma mensagem. E eu me pergunto, por que isso aconteceu? Eu não mereço, eu tento ser uma boa pessoa. Mas às vezes essas dificuldades acontecem para demonstrar se nós aprendemos ou não a lição. Se nós tivermos aprendido a lição, essas mensagens vão nos enganar? Se eu não tiver aprendido a lição, essa mensagem vai me enganar? Então, por quê? Qual o intuito de Deus ou as leis de Deus permitirem que algo assim aconteça? Para verificar se eu realmente aprendi aquilo que eu estou estudando.
se eu aprendi a ter bons sentimentos. Como a Jana falou, nossa, receber um elogio é tão bom, né? Já pensou um espírito, que eu acho que é um espírito evoluído, vem e me elogia? Nossa, que gostoso, né? Mas aí vem, não é um elogio, continue firme no trabalho, continue tentando, se esforce para continuar progredindo. Isso é uma coisa. A outra é dizer, você é melhor que os outros, você faz um trabalho melhor do que os outros. Como a Jana falou, todo mundo te inveja porque você é melhor do que eles. É a mesma coisa a comunicação? Né? Então, alguns se enganam porque querem ser enganados, porque gostam de ser enganados para satisfazer o orgulho e a vaidade. Fala, Jô. Tá aí a linguagem, né? É a linguagem. A linguagem vai falar, o bom vai falar, continue perseverando no trabalho, estão executando, estão cuidando de fazer um bom trabalho, fazer uma boa divulgação. O outro, ele vai falar única e exclusivamente de você. Os inferiores vão pegar aquilo que realmente vai atingir, a fala dele vai ser diretamente para a sua vaidade. Você está fazendo um bom trabalho, você está indo bem, você tem que continuar. Então, não é o coletivo, é o individual que eles vão falar. Eles vão incitar aquilo em você, e não que você olhe para aquele trabalho coletivo que está sendo feito, entendeu? Por mais que o trabalho, o individual está sendo elogiado porque está fazendo bem o trabalho, mas ainda assim o elogio é direcionado, é para ele. E quando um bom vai falar, ele vai falar no modo coletivo, que aquele trabalho está sendo suficiente ou está ajudando todo um grupo, né? E não unicamente aquele indivíduo. Então, eu acho que a linguagem, nesse ponto, é de suma importância que a gente entenda esse comportamento linguístico que os espíritos utilizam com a gente. E daí caímos aqui numa outra questão. Por vezes, espíritos brincalhões ou maus podem se passar por bons? Sim. E eu vou voltar daqui a pouco com detalhes para tentar enganar. Mas qual é o maior risco? Os espíritos pseudo-sábios ou os espíritos brincalhões ou maus? Os pseudo-sábios, no sentido de que alguns desses espíritos, eles não estão preocupados e não têm nenhuma humildade para falar eu não sei, eu desconheço. Eles querem falar sobre todos os assuntos, falar sobre o futuro, falar sobre detalhes da vida das pessoas. Eles pouco preocupados estão com a verdade. O que eles querem é também serem reconhecidos, terem importância. Não importa para eles se é pela verdade ou pela mentira. Por isso que esses espíritos que dizem tudo saber são também um risco para a divulgação do espiritismo e acabam causando muito prejuízo. Você ia falar, Jana? Você fez sinal? Não? Então daí vai uma outra questão. Mas um espírito superior, ele pode vir no lugar de um espírito superior para uma comunicação? Nesse caso, aí sim, pode ser possível. Como a Ju falou no começo, e Kardec deixa muito claro, imaginem espíritos que eles progrediram muito. Vai chegar um nível em que essas qualidades, elas são muito próximas desses espíritos superiores? Sim. O tipo de pensamento, o tipo de sentimento, o tipo de vibração é muito característico. E nós estamos falando não é aqui de questões cotidianas, são espíritos realmente mais elevados. Então, alguns desses, as qualidades deles são muito próximas umas dos outros? São. Então, se de repente, por exemplo, o espírito de São Luís foi o que coordenou os trabalhos de Kardec, o espírito de São Luís. Mas vamos imaginar aqui que nós vamos convidar o espírito de São Luís para vir dar uma comunicação espiritual. Se ele não puder naquela ocasião, ele pode enviar alguém que tenha a mesma condição que ele para que seja presente auxiliando? Ele pode fazer isso? Sim. E isso é enganar as pessoas? Não. Porque é permitido pela lei divina que espíritos da mesma categoria, se um deles não pode, um outro possa vir e auxiliar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Então, nesse caso,
espíritos da mesma hierarquia, da mesma condição de elevação, um pode vir em nome do outro para ensinar, para auxiliar, para direcionar o caminho necessário àquela pessoa ou àquele grupo de pessoas. Tudo bem? Uma outra questão, que se alguém quiser chamar atenção, o Ju, Jana, fiquem à vontade, alguns espíritos, às vezes, brincalhões ou maus, a sensação espiritual deles é meio desagradável, no sentido de agitação, no sentido de não terem calma, não terem paciência. Já um bom espírito, como estamos falando, como eles têm a afabilidade e a doçura, a presença é muito mais equilibrada, a presença vibratória é muito mais sutil, muito mais agradável. Então, para o próprio médium, por vezes, é possível discernir entre um espírito brincalhão e mau de um espírito elevado? O próprio médium pode identificar? Um médium experiente pode. Mas, em alguns casos, ele pode se confundir. Mas como isso é possível? Um médium experiente, ele vai confundir a presença de um bom espírito com um brincalhão ou mau? Imagine aqui que na encarnação anterior, eu, a Jana e a Ju fazíamos uma parte de uma turma que causava muito desequilíbrio. Nós éramos uma turma que causávamos desequilíbrio para outras pessoas. Nós éramos amigos, causávamos desequilíbrio. Fala, Jana. Aí nessa vida nós estamos aqui para causar equilíbrio, para tentar. Mas você sabe que o espiritismo, na questão prática, é isso. Se você causou muito desequilíbrio em determinada área, nas vidas futuras, é sua responsabilidade relevar o equilíbrio naquilo que você causou desequilíbrio. É por isso que estamos aqui fazendo essa live. E nem é mentira isso que você está falando, viu? E nem é mentira isso que você falou, viu? É verdade. E aqui é uma questão que nós chamamos a atenção, mudando, que isso tudo tem a ver com o espiritismo, mas para que nós tenhamos muito cuidado em defender algumas ideias no mundo corporal, principalmente relacionadas ao mundo puramente corporal, porque às vezes nós defendemos muito uma ideia que é contrária às leis de Deus. E quando nós fazemos isso e causamos desequilíbrio pela nossa escolha e pelo nosso trabalho de ir contra as leis de Deus, o que vai acontecer na vida futura? Vamos ter que trabalhar para reequilibrar naquilo que causamos desequilíbrio no passado. Então, vamos tomar cuidado com alguns posicionamentos aí. Eu acredito que isso deva ser assim, porque nós temos autonomia sobre toda a questão corporal. Cuidado. Além das questões corporais, nós estamos estudando as leis espirituais. Então, nós podemos causar muito desequilíbrio e, no futuro, precisaremos equilibrar. Então, agora imagine eu, a Jana e a Ju éramos parte de um grupo que causou muito desequilíbrio. Voltamos para a vida espiritual depois de fazer muito mal. Daí aqui, na vida espiritual, falei, não, quero melhorar, me arrependi, quero mudar, quero fazer o bem. Voltei para a vida corporal. A Jana e a Ju estão no mundo espiritual ainda, no mesmo sentimento de maldade. Só que eu vim agora como médium. Posso ser um médium até com certa experiência de definir o que é um bom espírito do que é um espírito brincalhão ou mau. Quando a Jana ou a Ju forem se aproximar como espíritos, pode ser que eu me confunda e não saiba identificá-las? Fala, Ju. Familiaridade de sentimento. Eu posso ter me arrependido e estar melhor agora. Só que ainda não tem uma mudança vibratória grande com relação às escolhas que eu fiz com relação à vida que nós levamos, eu, Jana e Ju. Então, eu estou começando a mudar, mas o sentimento delas de maldade ainda é muito diferente do meu. Então, pode ser que eu me confunda e ache que são espíritos simpáticos, e são, e daí eu acho que esses simpáticos são bons, e elas acabam se comunicando ou se aproximando da questão mediúnica.
elas não mudaram o sentimento. Mas por que eu não estranho? Porque ainda estamos muito próximos da mesma condição vibratória espiritual. Isso está no último item aqui do livro, do último parágrafo, que precisamos tomar cuidado com isso. Então, o próprio médium, às vezes, pode se enganar? Pode. Então, vejam que são cuidados redobrados em inúmeras dessas questões para que, literalmente, possamos não mais cair nos mesmos erros e nos deixarmos levar por espíritos que querem nos enganar. Mas é tão difícil assim, Jana, que você estava falando agora há pouco? É tão difícil assim se proteger? É difícil? Infelizmente, sim, eu acho. Eu acho. Mas, É porque eles são muito simpáticos, cara. mas aí volta a questão. Se a minha atitude for sincera de elevação de busca, pode ser que eu seja avisado dessa dificuldade, desse problema? Sim. Ah, ele até falou sobre isso, né, no capítulo. E daí, se alguém vem me alertar que eu posso estar equivocado, Jana, eu posso dar atenção ou não. Sim. Só que daí aquele espírito quer me enganar, ele fala, não, qualquer pessoa que se aproxime de você e que ao seu mal não dê atenção, porque eu sou um bom espírito. Qual deveria ser a nossa atitude? Opa, se o espírito está falando que eu não devo acreditar em ninguém, somente nele, Eu vou me afastar dele. vou me afastar dele. A nossa atitude. Que a gente estudou no capítulo 16, os médiuns exclusivos. São alguns espíritos que querem ser, de certo modo, tem alguns que têm uma maior responsabilidade sobre aquele médium, mas que não pode ser de maneira exclusiva só ele comanda, ele faz tudo. Porque aí tem alguma coisa errada. Então, no final das contas, é tão difícil, Jana? Não. Se tivermos um pouquinho de humildade, já não vai ser possível identificar? É só um pouquinho, não precisa nem de muito. Só um pingo. Pode ser como a fé, um grãozinho de mostarda. Pode ser medido no conta-gotas, assim, ó. Não precisamos ser bons. Precisamos, às vezes, ter boa vontade, discernimento e estudarmos para começarmos a compreender coisas como essa. Mas um bom estudo para entender, opa, isso é possível. Deu discernimento, opa, eu não vou deixar o orgulho e a vaidade me conduzirem. Opa, vou ter mais um pouco de humildade, vou buscar fé, vou buscar aquelas pessoas que podem me auxiliar. Isso vai ajudar a resolver? Sim. Muitas vezes nós somos enganados porque nós queremos, porque nós gostamos de ser enganados. Nossa, Jana, perfeita você, Jana, não precisa fazer mais nada. Você, como você disse, é maravilhosa do jeito que você é. Cuidado. Eu lembrei da Evelyn falando. Vigia. Você sabe que eu li aqui eu não sei qual a tradução de vocês, mas eu estou com a tradução do Herculano, e eu não sei se é a mesma coisa, mas nessa questão de ser enganado, os espíritos respondem mas o homem tem sempre algumas esquisitices que atraem espíritos zombeteiros. Ou seja, ele já deixa claro que nós somos esquisitos mesmo, né? A gente gosta de atrair esse tipo de espírito brincalhão. Mas são os vícios morais, é por isso que nós temos a oportunidade de melhorar, mas não vai ser tudo numa vida e nem de forma tão rápida. Mas se nós reconhecemos que os temos, embora seja difícil controlá-los, se reconhecer que os temos, e que essas comunicações, quando começam a elogiar demais, ou chamar muito para a questão da verdade que pode ter alguma coisa errada, nós vamos nos equivocar como fazíamos no passado? Não mais. E porque daí eu volto aqui, uma boa lembrança da Jana. Veja a palestra da Evelyn lá. Vamos esquecer a palestra inteira, mas vamos lembrar de duas coisas. Vigia.
mas qual foi o fundamento do pensamento dela na questão da mediunidade? Mediunidade com Jesus. Ah, sim, com Jesus, mas ela também falou muito de vigiar sobre a vaidade mesmo, a gente combater. É um exercício que ela faz diariamente, né, que ela nos ensinou para combater a vaidade e a gente se aproximar realmente das questões de Jesus, né? Mas se eu tiver ali a busca por Jesus, se eu mantiver a busca, não dá muito espaço para a vaidade, nós as teremos, mas a gente não vai dar espaço para ela. Sim. Não há questão moral mais elevada do que Jesus, não há. Então, se o buscarmos e de alguma maneira praticarmos na nossa vida cotidiana os ensinos morais de Jesus, vamos afastar os maus? Sim. Vamos nos deixar levar por mensagens que exortem o nosso orgulho, a nossa vaidade? Não. Se algum espírito tentar fazer isso, opa, ele está me elogiando. Cuidado. Ah, ele falou que é para eu fazer tal coisa, para eu me afastar de tal pessoa. Cuidado. Ah, eu não preciso melhorar em nada porque sou perfeito. Cuidado. É o vigiar com Jesus. Então, com isso, nós teremos ali a receita de sucesso? Sim, mesmo dentro das nossas imperfeições. Isso é fundamental. Então, o Espiritismo dá todas essas condições de nos protegermos? Sim. De identificarmos esses espíritos? Sim. De nos afastarmos desses erros? Sim. Tudo isso está no livro para facilitar a nossa vida. Certo, João? Certo. É grande o item, mas é muito completo, eu acho que, sei lá, Kardec é Kardec, os espíritos são os espíritos, e não tem como, é uma simbiose ali, não tem como separar, é uma sequência de raciocínio, é um ensinamento que você olha para o tamanho do conteúdo e se fala quanta lógica, quanto fundamento, quanto ensinamento que a gente tem, que a gente talvez nem se dê conta do quanto que esses espíritos trabalharam para que a gente tivesse uma cartilha, para a gente não ser enganado, para a gente não... A gente vai por nós mesmos, né? A gente tem as nossas esquisitices, né, que faz a gente ser enganado. Mas a cartilha está aqui, tá tudo escrito, tá tudo desenhado para nós, né? Então, não tem. A conclusão é dos espíritos. Eles é quem concluem essas questões através de Kardec. Diana, alguma observação? Não, tudo certo. Então, vamos para o encerramento. A Ju vai fazer, em seguida, dois recados rápidos. Nós passaremos eles após o encerramento, porque na semana que vem, capítulo 25 das evocações. Ju, você faz o encerramento para a gente, por favor? Faço sim, Carlinhos. Pai de amor e bondade, irmão e mestre Jesus, agradecemos imensamente por tantas chances, por tantas oportunidades, por mais este momento de estarmos todos aqui reunidos, aprendendo juntos, discorrendo juntos, compreendendo juntos tantos ensinamentos que nos é ofertado através da vida, através desses livros, dessas obras fundamentais que nos foram dadas de presente pelos Espíritos. Obrigada, Pai.
Obrigada pela tua presença, através dos bons amigos espirituais. Que tenhamos uma semana tranquila, de paz e tranquilidade. Que assim seja. Recado do telefone, Jana. Eu aqui voltando e vocês esperando. Esse aí é o nosso número do centro, tá? É apenas WhatsApp e Telegram, nós não atendemos ligações. E aí lá vocês podem mandar pedidos de passe à distância pra gente, atendimentos virtuais também. E caso houver alguma dúvida aqui sobre a live, vocês podem mandar lá pra gente também, que eu faço questão de pedir pro Carlinhos responder para vocês, tá bom? Então fiquem à vontade para pedidos de passe à distância, atendimento virtuais e quaisquer dúvidas estaremos lá. Recado rápido aqui para encerrar também. Como foi dito no início, estamos com um canal no YouTube, todos os vídeos desde 2020 foram colocados lá. Então, para quem quiser nos acompanhar por tema, por obra, está tudo lá. E possivelmente, ou na próxima semana ou daqui a 15 dias, vamos começar a transmissão por lá, YouTube. Então, por favor, pesquisem o canal, entrem lá, Centro Espírita aqui do Estrela do Oriente, assinem o canal, ativem as notificações, é muito mais organizado, é muito mais fácil. É só pesquisar lá, Ricardo, entra no YouTube lá, Centro Espírita Quindu Estrela do Oriente. Vai estar lá o nosso canal com o símbolo do centro, com todos os vídeos lá dentro. Então, procurem lá. Como eu disse, a partir da semana que vem ou daqui a 15 dias no máximo, vamos começar as transmissões por lá, porque fica mais organizado, é mais fácil localizar os vídeos, eles estarão de forma sequencial, por ano, por obra, por número de transmissão. Então, por favor, assinem lá para que possamos começar e facilitar para todo mundo lá. Certo? Jana? Tchau, Carlos. Tchau, Ju. Pessoal, é muito bom estar com vocês, tá? Fico muito feliz de estar com vocês. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Um beijo no coração e boa semana para todos vocês. Tchau, Ju. Tchau, Carlinhos. Tchau, Jean. Fica com Deus, pessoal. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe e proteja. Que tenhamos todos uma boa semana. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Ju. Obrigado, Jana, mais uma vez pela companhia, pela camaradagem. Todos que estão nos acompanhando, obrigado também. Nos veremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Boa semana para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Tchau.